Hoje eu mostro o lugar onde aconteceu um dos maiores genocídios da história da humanidade e que marcou os nossos tempos. Quem passava por estes portões dificilmente sairia daqui com vida. Os campos de concentração e extermínio de Auschwitz, na Polônia, foram os maiores e mais letais criados pelo regime nazista de Adolf Hitler durante o conflito. O lugar se tornou o maior símbolo do Holocausto, o genocídio que resultou no extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, além de prisioneiros soviéticos, ciganos, homossexuais, eslavos e pessoas com deficiência física. Um lugar onde o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra, e cada passo carrega o peso de milhões de vidas interrompidas. Vamos percorrer os antigos campos 1 e 2, entrar na temida câmara de gás e no crematório. Ver o que sobrou de milhares de vidas que aqui foram perdidas. Entrar nos galpões, onde pessoas eram amontoadas em condições precárias. A máquina nazista de exterminar pessoas. Certamente o lugar mais difícil que eu já pisei. E o primeiro passo para a gente poder visitar Auschwitz é pegando um trem aqui em Cracóvia até a cidade polonesa de Oksywiecim, que é o nome polonês de Auschwitz. Quando os nazistas chegaram aqui, eles renomearam, Oksywiecim para Auschwitz. E assim a cidade ficou conhecida mundialmente. Cracóvia é a cidade mais usada como base para visitar os antigos campos. E mais adiante eu explico como fazer a visita. A viagem de trem dura pouco mais de 1 hora e passa exatamente pelos mesmos trilhos que levavam os judeus e outros prisioneiros para os campos de concentração e extermínio. Naquela época, eles eram levados em vagões de madeira, originalmente construídos para o transporte de gado. Cada vagão levava até 100 pessoas amontoadas. Auschwitz era o ponto central de onde chegavam trens trazendo prisioneiros de várias partes da Europa. Em alguns casos, a viagem durava dias e muitos prisioneiros não resistiam à longa jornada. O ponto final é a estação de Oksywiecim. Esse aqui é o caminho da estação ferroviária até a entrada do primeiro campo. Uma caminhada de mais ou menos 20 minutos. E por que os nazistas escolheram este lugar para construir os seus campos de concentração? Eles precisavam de um lugar isolado para que pudessem cometer as maiores atrocidades sem serem descobertos, apesar de que a Polônia inteira já estava dominada por eles, então isso aqui virou quintal deles. E porque também essa região é muito bem conectada por ferrovias. Já existia naquela época uma malha ferroviária que conectava a Polônia a praticamente toda a Europa, especialmente a parte europeia, que já era dominada pelos nazistas. Portanto, meus amigos, já adianto para vocês que hoje vamos tratar de assuntos muito sensíveis. O complexo de Auschwitz foi criado pela Alemanha nazista em 1940, durante a ocupação da Polônia, inicialmente como campo de prisioneiros políticos, principalmente comunistas da União Soviética ou poloneses associados aos partidos políticos ligados ao comunismo. Existiram 3 campos e, com o passar do tempo, Auschwitz se transformou no maior campo de extermínio do regime nazista, usados na chamada Solução Final. Atualmente, o primeiro campo, Auschwitz I, abriga o Museu de Auschwitz-Birkenau, preservado como um memorial, e a visita começa por este lugar. É no primeiro campo que fica o portão com a frase "O trabalho liberta", que se tornou um dos símbolos mais cruéis da propaganda nazista, contrastando com a realidade de fome, violência, doenças e morte. E nessa calçadinha aqui ficava uma banda tocando, dando boas-vindas aos judeus que chegavam aqui para enganá-los, para achar que eles estavam chegando num lugar bom e não num campo de concentração. Olha aqui a foto da banda tocando.
Os nazistas acreditavam em uma ideologia racista e pseudocientífica que defendia a existência de uma suposta raça ariana, considerada por eles superior às demais. A chamada limpeza racial fazia parte de um projeto político e ideológico muito mais amplo, como criar a raça pura ariana. Os nazistas acreditavam que os alemães de origem nórdica, germânica, eram biologicamente superiores. O objetivo era purificar a sociedade, eliminando pessoas consideradas inferiores ou indesejáveis. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram eliminadas em Auschwitz, até 27 de janeiro de 1945, quando os soviéticos descobriram os campos e libertaram os prisioneiros que sobreviveram ao Holocausto. Inclusive, esta data é lembrada como o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Visitamos os antigos galpões, onde entendemos como funcionava a máquina de matar dos nazistas, que chegaram ao Zyklon B, um veneno à base de cianureto que evapora quando entra em contato com o ar, se transformando em um gás, e foi usado nas câmaras de gás. Os galpões guardam os poucos pertences que os prisioneiros ainda levavam com eles, como toneladas de calçados, óculos, próteses de pessoas com deficiência. Inclusive, os nazistas exterminavam até mesmo os outros alemães por terem alguma deficiência. Roupas de crianças, toneladas de copos, panelas, jarras e outros utensílios de cozinha, milhares de malas. Eu, particularmente, fiquei muito impactado com a sala que guarda quase 8 toneladas de cabelos. Essa sala não pode ser mostrada em respeito às vítimas. A coisa mais assustadora foi a quantidade de cabelos, né? Toneladas de cabelos que eles coletavam das vítimas para fazer tecido. A gente não pode filmar, mas é impressionante. Era no bloco 11 que os prisioneiros políticos eram interrogados, julgados e condenados à morte, que acontecia por fuzilamento. E a execução acontecia exatamente neste muro. Exterminar as pessoas por fuzilamento custava caro para os nazistas, já que em tempos de guerra a munição era muito preciosa. Dessa forma, eles procuravam maneiras mais baratas de eliminar as pessoas, e uma delas foi a forca. Milhares de pessoas perderam a vida nesta forca. E foi justamente pensando em uma forma de eliminar mais pessoas e custando mais barato que os nazistas desenvolveram as câmaras de gás. Fugir de Auschwitz era, na prática, quase impossível. O campo era cercado por arame farpado eletrificado,
torres de vigilância armadas e patrulhas constantes da SS. Qualquer tentativa de fuga era rapidamente percebida. Além disso, os prisioneiros estavam extremamente enfraquecidos pela fome, pelo trabalho forçado e pelas doenças, o que tornava a resistência física mínima. Havia ainda um sistema de punições coletivas. Se alguém fugisse, outros prisioneiros eram mortos como represália, o que desencorajava qualquer tentativa de fuga. E mesmo fora do campo, o perigo continuava. A população local era vigiada, documentos eram exigidos e pessoas em fuga dificilmente conseguiam ajuda sem serem denunciadas. Por isso, embora algumas fugas tenham ocorrido, Auschwitz foi projetada para ser um lugar de aprisionamento total, onde escapar significava desafiar um sistema feito para matar. Em Auschwitz I, os nazistas cometeram algumas das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial, mas era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Mas foi aqui, em Auschwitz-Birkenau, que os alemães desenvolveram uma verdadeira fábrica de matar gente. O genocídio começou a tomar forma em 1941 com a chamada Solução Final, onde todos os judeus da Europa deveriam ser transferidos para campos de trabalhos forçados, onde deveriam trabalhar até a morte, e os que não tivessem condições de trabalhar seriam executados. E eles chegavam até aqui de trem, por estes mesmos trilhos que ainda existem aqui. Com a fábrica de matar totalmente em funcionamento, o campo 1 ficou pequeno, e foi aí que construíram o campo número 2, Auschwitz-Birkenau, que é 20 vezes maior que o primeiro campo. Então, gente, o que acontecia aqui? Quando os trens chegavam trazendo judeus de todos os cantos da Europa, eles paravam aqui nesses trilhos, aqui uma guarda fortemente armada. Aqui no meio ficava um médico nazista que fazia a triagem desses prisioneiros. Quem tinha condições de trabalho ia para os campos de concentração. Quem não tinha condições de trabalho, mulheres, idosos, crianças, deficientes, iam direto para a câmara de gás, que fica exatamente aqui na frente. Então, neste ponto, esse médico nazista, ele determinava quem ia viver um pouco mais e quem ia morrer imediatamente. Quem ia viver seguia ou para a direita ou para a esquerda, em direção aos barracões, e quem ia morrer seguia nessa direção que eu estou indo agora, que é onde estavam as câmaras de gás. Então era isso que acontecia aqui. E aí, antes, o cara decidia que na hora quem ia morrer e quem ia trabalhar até morrer. E esses prisioneiros que eram poupados quando chegavam aqui nessa triagem, que tipo de trabalho eles faziam? Trabalho de manutenção do campo de concentração, do campo de extermínio, né? Era limpar, cavar fossas, limpar os dejetos dos outros presos, construir novos barracões, cuidar da manutenção do campo até que eles morressem de cansaço ou até que eles não fossem mais úteis, e aí seriam encaminhados para a câmara de gás. E o segundo campo, ele é 20 vezes maior do que o primeiro campo. E as câmaras de gás e os crematórios foram construídos relativamente longe dos barracões onde ficavam os prisioneiros. Por quê? Para que os prisioneiros não ouvissem os gritos das pessoas que estavam morrendo sufocadas com o Zyklon B, o gás que eles usavam para exterminar as pessoas. E lá no primeiro campo, como a câmara de gás era muito próxima dos barracões, as pessoas ouviam os outros serem mortos. E isso criava muita agitação
Então aqui eles construíram mais afastado. E aqui a câmara de gás e o crematório, eles foram dinamitados para não deixar vestígios, né? Pois quando os soviéticos chegaram aqui, os nazistas queriam limpar as provas, né? As possíveis provas de crimes de guerra. E eles dinamitaram. E o crematório e a câmara de gás do primeiro campo só está intacto porque eles tinham planos de usar como um bunker. E aqui, gente, era o vestiário. Eles desciam por aquela escada ali, tiravam as roupas, disseram que eles iam tomar banho, né? Mas na verdade eles estavam indo direto para a câmara de gás. O vestiário é enorme porque eles comportavam aqui até 2.000 pessoas de uma vez. Depois que se despiam, eles eram levados para a câmara de gás. E a câmara de gás tinha chuveiro mesmo, só que eram chuveiros cenográficos, para as pessoas realmente acharem que elas estavam indo tomar banho. E aqui nós temos o que sobrou de outra câmara de gás também dinamitada pelos nazistas quando os soviéticos chegaram aqui. Deixa eu explicar para vocês. Aqui eram barracões onde ficavam os prisioneiros. Muitos ruíram ou foram demolidos pelos nazistas ou eram de madeira e não resistiram ao tempo. Essas chaminés que vocês estão vendo eram um sistema de aquecimento, que na real, boa parte disso daqui foi construído para abrigar cavalos durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso tem os aquecedores, porque eram estábulos. E os aquecedores eram usados para aquecer os cavalos. Quando trouxeram os prisioneiros para cá, essa suposta comodidade nunca foi usada. Por quê? Os nazistas queriam eliminar os judeus, não trazer o mínimo de conforto para eles. Além do que, durante a guerra, era difícil conseguir carvão ou madeira para poder alimentar esse sistema de aquecimento. Vou dizer para vocês, é uma das experiências mais pesadas que eu já tive em viagens, dos lugares mais tenebrosos que eu já pisei. E, gente, dormiam até 15 pessoas aqui. Aqui embaixo também. Em cima. Aqui era o banheiro. No chão mesmo. Desse outro lado ficavam as pias. As pias aqui, olha só. Imagina que situação, meu Deus. E não tinha eletricidade. A única luminosidade que tinha era dessas entradas de luz em cima. Não tinha calefação. Tá muito frio aqui dentro, imagina naquela época, então. É assustador. Assustador.
Esse aqui é outro lugar que eu preciso mostrar para vocês. Cada barracão tinha o seu próprio banheiro, só que não dava conta, porque era muita gente. Então tinham esses barracões aqui que funcionavam exclusivamente como banheiro. Isso tudo aqui eram pias, onde eles vinham se lavar. E era tudo muito corrido, porque era muita gente. Tinha uma fila enorme atrás de gente para entrar para se lavar também. É o tipo de lugar que deixa a gente assim muito sem palavras, sabe? Certamente acho que é o lugar mais difícil que eu já pisei na vida. E uma coisa é que assim, aqui dentro existiam setores, né? Tinha o setor das mulheres, o setor dos homens, o setor dos poloneses, dos húngaros, dos tchecos, dos comunistas, dos deficientes e também dos que vieram de outros campos, né? Por exemplo, trouxeram gente do campo de Terezin para cá, então tinha o setor de Terezin também aqui em Auschwitz. Vamos lá, algumas informações importantes para você organizar a sua visita. Até algum tempo atrás era gratuito, totalmente gratuito. Hoje só alguns horários são gratuitos. É preciso verificar a época do ano, mas geralmente é a partir das 16 horas. Algo que eu não recomendo, especialmente no inverno, quando anoitece muito cedo. Imagina só, você visitar um antigo campo de concentração, onde milhares de pessoas foram mortas à noite. É o tipo de experiência que eu não recomendo. A visita no primeiro campo acontece obrigatoriamente com guia e dura 1h30. Eu acho pouco tempo perto de tanta coisa que tem pra gente ver. E a guia era um pouco apressada e eu não gostei disso. Já aqui em Auschwitz II você não precisa de guia. Entretanto, a guia vem com o grupo até aqui de ônibus, o traslado de ônibus é gratuito. Ela faz um tour aqui com a gente, depois ela vai embora e se você quiser você pode continuar fazendo a sua visita por conta própria. E para comprar a entrada é direto no site de Auschwitz, o link está aqui embaixo na descrição. Para chegar até aqui, existem alguns tours que saem de Cracóvia, mas o tour é caro e só inclui o transporte. A entrada é por sua conta. Eu preferi vir de trem e paguei 10% do que estava sendo cobrado no tour. Vai do nível de comodidade que você quer ter. De qualquer forma, vou deixar também o link aqui embaixo na descrição para vocês reservarem o transfer de Cracóvia até aqui. E esse vagão foi colocado aqui para relembrar os 400, E esse vagão foi colocado aqui para relembrar os mais de 400 mil judeus de origem húngara que foram trazidos aqui para Auschwitz e que morreram aqui. E ele foi doado pela família de uma das vítimas, Hugo Lowy, que morreu aqui em maio de 1944. E andar por este lugar, imaginar que tudo isso aqui foi construída pelas mãos dos nazistas, cada pedra dessa, cada lastro nesses trilhos, cada trilho desse, cada dormente nessa ferrovia, e pensar em tudo o que aconteceu aqui, a cabeça da gente buga, sabe? Foram 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. É assustador, é muito assustador estar neste lugar. Visitar Auschwitz mexe profundamente com o nosso emocional. Uma visita dolorosa, porém necessária.
E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.